Estamos ao vivo. Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma das nossas aulas de segunda-feira. Vamos chegando. Sejam bem-vindos para a nossa aula. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Contato Abre. Vai me falando o seu nome aí, quem tá com outro Instagram, né? Para eu conhecer. Bom dia. Sejam bem-vindos para nossa aula de segunda. Vai mandando o aviãozinho aí para outras famílias. Coloca aí para mim, bom dia, de onde vocês são, para a gente começar. Bom dia, Patrícia. A Patrícia é das minhas, manda logo florzinha para iluminar o dia das pessoas. Patrícia, eu também sou dessas. Mando logo umas florzinhas que aí ilumina a vida da pessoa, né? Muito bom, gente. Sejam bem-vindos, vão chegando aí para mais uma das nossas aulas de segunda, com bastante conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre fala. É um assunto que, assim, muitas famílias me perguntam, me procuram, querem saber sobre como estimular a fala dos seus filhos. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, né? Patrícia atualmente mora em Boa Vista. Que legal, Patrícia! Nossa, tá muito longe aqui de mim, do Rio de Janeiro. Que legal! Seja muito bem-vinda, tá? Não conheço nada do norte. Ainda tenho muita vontade de conhecer. Muita. Ana Paula de São Paulo, da Zona Oeste. Bom dia, Ana Paula. Seja bem-vinda. Isso, muito bem. Bom dia, Aline. Seja bem-vinda. Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo. Isso, vamos chegando, vamos mandando o aviãozinho. Vou começar me apresentando, falando um pouquinho como é que funciona aqui as nossas segundas-feiras, para quem ainda não conhece, não sabe como funciona. E aí eu vou começar a aula mesmo. Vocês já preparem um caderninho aí para poder anotar, porque tem muita dica hoje de estimulação da fala, tá? Eu preparei uma aula assim bem didática com os passos, que hoje nós vamos falar sobre 8 passos para você estimular a fala do seu filho, né? Chegar até o estágio mais avançado dessa fala. E a gente vai falar de como estimular, das brincadeiras, das estimulações. E você aproveita para ir deixando suas perguntas. Você pode escrever a pergunta tanto aqui no comentário, como nesse ponto de interrogação que tem aqui do lado. Você pode colocar a pergunta no ponto de interrogação também, tá? Pode colocar perguntas sobre seu filho, sobre seu paciente, sobre seu aluno, pode colocar aqui. Então vai chegando. Bom dia, Diego. Bom dia, Xana. Tudo bem? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em análise do comportamento aplicado, especialista em educação especial, tenho várias capacitações aí, que eu não vou ficar também falando de todas, porque é muito curso, e sou diretora do Autonomia Instituto, que é um espaço de terapias interdisciplinares aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, tá? E nós vamos, todas as segundas-feiras, nós estamos aqui no Instagram para as nossas aulas ao vivo, tá? Daqui a algum tempo eu até quero passar para já fazer direto lá no YouTube e a gente também ir criando nossa comunidade no YouTube, mas acho que o Instagram é prático, a gente tá ali no dia a dia. E aí a gente rapidinho aciona, né? Então, toda segunda-feira tem aula aqui no Instagram, ao vivo, com muito conteúdo. Não é live que eu fico só de bate-papo. A minha ideia é trazer conteúdo teórico, conteúdo prático, estimulação, brincadeiras, para que vocês possam, durante a semana, ir estimulando as crianças aí também. Então, o meu objetivo é contribuir para vocês, trazer o que eu aprendo em cursos, em mentorias, informações, né? E trazer em uma linguagem prática, porque às vezes a gente faz uns cursos que a gente nem entende tudo aquilo ali, como colocar na prática, então trazendo uma linguagem prática para vocês. Quem ainda não está no nosso grupo
lembrete. Quando acabar a live aqui, vai lá no Instagram do Autonomia Instituto, clica no link e vai para o nosso grupo Lembrete. É um grupo que eu te lembro das nossas aulas, ou lives que eu sou convidada, que eu faço, outros dias eu também lembro lá, e vocês já ficam sabendo ali a programação do mês. Então, por exemplo, dia 1º agora, na quarta-feira, eu já vou colocar a programação do mês de julho toda lá. Vocês já vão saber quais são as aulas de julho, e vocês não perdem aqui, tá bom? Então já entrem lá. Bom dia, Diego! Tudo bem? Bom dia, querido. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre 8 passos para estimular a fala. Ou seja, quais são os pré-requisitos, quais são esses 8 passos e como você pode estimular a fala da sua criança no dia a dia através das atividades. Se você tiver perguntas, se você quiser compartilhar com a gente alguma questão do seu filho, do seu paciente, pode colocar ou nos comentários ou nesse ponto de interrogação aqui, tá bom? Bom dia, Kelly! Tudo bem, meu amor? Bom dia, Ana Paula. Então, a fala é normalmente a principal demanda quando a família chega no consultório, quando ela chega lá na clínica. A família, ela começa a ficar incomodada de que a criança já tem 1 ano e meio, 2 anos e ela não fala. E aí sim ela começa a procurar uma fono, começa a procurar médico para poder entender por que aquela criança está com atraso na fala ou se ela realmente está com atraso na fala. Quando essa criança ela já frequenta a escola ou creche, a creche normalmente também sinaliza, olha, essa criança já tem 2 anos, né? Ainda não fala nada, e aí normalmente a escola encaminha a família também para procurar um atendimento fonoaudiológico. E é bem verdade que a maioria das vezes que a família me busca falando sobre o atraso na fala, não é somente atraso na fala que a gente tem. Na verdade, a fala, o atraso na fala, ele é a ponta do iceberg de muitas coisas que a gente vai descobrindo no decorrer da avaliação. E a família também, ela se sente perdida, ela não tem que saber das outras questões que estão abaixo desse iceberg, porque ela não tem essa visão clínica, né, esse olhar clínico que a gente tem no dia a dia. Então, a fala, ela é a ponta desse iceberg, mas embaixo disso tem muita coisa que a gente precisa estimular para que a criança chegue até lá. Eu tenho que falar também que a fala, ela é um pedacinho dessa comunicação. Então, a gente fala normalmente da comunicação, que é algo amplo, a gente fala de linguagem, que é dentro da comunicação, e a gente fala da fala, que é um pedacinho dessa comunicação, tá? Então, antes da gente falar de fala, a gente tem que falar de quê? De comportamento verbal. Né? E a gente que trabalha com análise do comportamento aplicado, o comportamento verbal é o que nos direciona, é a nossa busca constante, né? Então, o comportamento verbal, o que é o comportamento verbal? Em 1958, o Skinner, que é um grande estudioso e uma grande referência para quem trabalha com intervenção ABA, ele escreveu um dos livros mais famosos que ele tem, que é o Comportamento Verbal. E é um livro que ele descreve o que é comportamento verbal e quais são esses operantes verbais e como a gente precisa fazer para poder ir chegando, né? Os pré-requisitos de cada operante verbal também. Então, o comportamento verbal, ele é um comportamento humano que é influenciado pelo esquema de reforçamentos. Então, o comportamento verbal, ele tem total relação entre um falante e um ouvinte. E ele é reforçado
pela fala do outro ou pela reação do outro. Então, é a emissão de um comportamento em que o outro, ele recebe esse comportamento como um ouvinte e ele interage com a gente tendo algum esquema, desempenhando algum reforço desse comportamento. Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. A criança, ela ainda está balbuciando, fazendo aqueles barulhinhos. E aí, quando ela começa a falar, o que normalmente os pais fazem em resposta a esse comportamento? Os pais interagem. Ah, que bonitinho você tá falando, você tá chamando a mamãe. Nem falou mamãe e a gente já ouviu mamãe, que mamãe é assim, né? A gente ouve mamãe em qualquer coisa e a gente quer que seja a primeira palavra da criança e normalmente não é, por incrível que pareça. Então a gente reforça, a gente dá atenção, a gente faz uma brincadeira engraçada, a criança ri e aí ela faz mais ainda aqueles balbucios para querer interagir com você. Né? Então, o comportamento verbal, ele é um comportamento influenciado por esse esquema de reforçamento, que significa a gente adicionar imediatamente a emissão. Então, a criança fez a ação, fez a vocalização, você vai lá e reforça, você dá atenção, você brinca, você repete o som, faz um barulhinho engraçado e ela é reforçada e ela faz o quê? Ela aumenta a emissão daquela vocalização, ela faz novamente para que seja reforçado novamente, tá? E aí é importante a gente entender isso para que a gente entenda esses passos para estimular a fala. E a gente tem que pensar também nesses pré-requisitos, né? Então, antes da gente pensar em uma criança falar, a gente tem que pensar que essa criança precisa de contato visual. Essa criança precisa de percepção visual auditiva. Essa criança precisa saber brincar, com variação, com troca de turno, com atenção compartilhada. Essa criança precisa se concentrar em alguma atividade que ela esteja fazendo, ela precisa olhar, né? Prestar atenção. Essa criança precisa já estar imitando, então ela precisa fazer imitações motoras, com o corpo, com objeto, orofaciais, então ela precisa estar imitando. E ela precisa já seguir alguns comandos, então todas essas etapas são pré-requisitos para fala. Se você não perder um pouco disso, hoje eu não vou falar desses pré-requisitos, porque tem um vídeo lá no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito lá no canal do YouTube, vai lá no YouTube, escreve Autonomia Instituto, se inscreve no nosso canal, porque tem muita aula, muito vídeo bom lá. E tem uma aula exclusiva que eu falei sobre os pré-requisitos da fala. Então, o que uma criança precisa ter para começar a falar? Hoje a gente não vai falar de pré-requisito, a gente vai falar dos passos, das etapas dessa verbalização, dessa vocalização, tá? Então vamos lá, tá todo mundo com um caderninho para anotar os passos, para a gente poder acompanhar juntos? Quem me acompanha aqui sabe que tem que colocar hashtag caderninho para me indicar que já estão prontos. Coloca aí quem está pronto, hashtag caderninho, para a gente começar a falar dos passos. São 8 passos para que uma criança complete o ciclo de fala dela em todas as etapas, tá? Então vamos lá. Primeiro passo é a emissão de qualquer som. De um som de qualquer natureza. É a emissão. Bom dia, Simone, tudo bem? Então, o primeiro passo é emissão de um som qualquer. São aqueles sons aleatórios, balbucios, que a criança começa a desenvolver. Ela começa a fazer qualquer balbucio. Começa a fazer emissão de vários sons. E aí, a gente começa a fazer o quê? O reforço. A gente começa a dar atenção para essa criança, a gente começa a imitar o som que essa criança está fazendo, a gente começa a brincar, fazer barulhinhos engraçados para que ela faça de novo. Então, o primeiro passo é a gente aumentar a vocalização espontânea dessa criança, tá?
E para isso ela precisa daqueles pré-requisitos que eu já falei que tem no outro vídeo. Contato visual, segmento de comandos, brincar funcional, imitação, percepção visual auditiva. Então ela precisa daqueles pré-requisitos, tá? Mas quando ela começa a emitir vários sons no dia a dia, e normalmente a gente vai anotando essa quantidade para ver se essa quantidade de vocalização está aumentando, a criança já começa nesse passo. Então, ela fala, ela quer, vamos supor, né, que ela queira uma caneta. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ó, ela queira a caneta. E aí ela quer a caneta ali. O apontar também, tá, gente? Apontar também é um pré-requisito para fala. Lá no vídeo tem. Então, ela quer a caneta. E aí você já sabe que ela quer a caneta. Então você fala com ela, aponta pra caneta, você quer a caneta? E aí ela aponta pra caneta, porque ela já tem o pré-requisito. E aí você fala pra ela, caneta, caneta, você quer a caneta? Aí ela fala, ela fala, faz qualquer som. Você entrega a caneta para ela e fala, muito bem, você quer a caneta, isso mesmo. E aí você dá a caneta para ela. Então você vai fazer isso com tudo que a criança vocalizar. Ou seja, ela não pode ter acesso a nada sem começar a vocalizar. Ela já está apontando para tudo. Você já entende a intenção e o elo comunicativo dela. Mas você quer agora que ela imita qualquer som dizendo que ela quer algo, para ela ter acesso a algo ou acesso à sua atenção. Então você vai começar a aumentar. Então você vai começar a cantar mais, você vai começar a fazer sons de bichinhos dos animais, do cachorro, do gato, da vaca, do bezerro, da ovelha. Você vai começar a fazer um monte de sons cada vez mais, porque ela vai começar a prestar atenção nisso, porque lembra que ela já desenvolveu a percepção auditivo-visual, ela vai começar a achar engraçado e vai começar a aumentar a quantidade de vocalizações que ela faz durante o dia. Ai, Bárbara, ela não vocaliza quase nada. Então, faça treinamentos de input auditivo. O que é esse input auditivo? É você cantar bastante, normalmente... escreva um repertório de músicas, de 6 músicas, 7 músicas e cante bastante aquelas músicas, faça gestos para ela te imitar, mostre coisas que tenham os animais e fazendo barulhinhos, narre brincadeiras. Então, a brincadeira funcional, as brincadeiras de rotinas sensório-sociais são muito importantes para o desenvolvimento desse primeiro passo, ok? E aí nós vamos passar para o passo 2. O passo 2 é repetir ou ecoar, que a gente chama, né? Quando a gente fala de operante verbal, a gente fala do ecoico, que é o ecoar. O que é o ecoar? É a imitação do som mais próximo do esperado. Então, quando ela quer a caneta, eu falo, você quer a caneta? Olha como é que eu aumento o som do A, porque provavelmente essa vai ser o primeiro som, o primeiro fonema que ela vai fazer referente à caneta. Ela não vai falar caneta, né? Então eu faço, você quer a caneta? É a caneta! Então entenda, ela já passou pelo passo 1, que foi a emissão de muitas vocalizações. Então, agora você vai começar a modelar esse som. Então, se você quer que ela faça o caneta, você quer que ela faça o A, dizendo que é a caneta que ela quer. Então você vai fazer vários treinos de imitação da fala, a imitação do som. Então essa criança, ela já tem contato visual, ela já aponta, ela já está desenvolvendo a percepção auditivo-visual, a discriminação do som, né, das coisas, ela já olha, né? Você faz o barulho, ela olha, ela procura aquilo, ela já segue alguns comandos simples. Então, pega isso, abre aquilo, cadê a bola? Cadê a vaca? Então, ela já identifica aqueles itens, ela já faz algumas imitações motoras e orofaciais para poder imitar o gesto, né, da boca que você está fazendo. E você vai completar. Você vai fazer esse treino do ecoico, do repetir, usando tanto a dica visual, ou seja, o objeto que você quer que a criança modele algum som,
como a dica verbal completa. Então você fala caneta, caneta, você quer a caneta? Muito bem, toma aqui a caneta. Olha só, para entregar a caneta, você já falou mais 5 vezes a palavra caneta, ampliando o som do A, que é o som que você quer que ela imita. E aí, se ela emitir um som qualquer, ela ainda está na fase 1, mesmo assim você vai entregar e você vai reforçar. Falando caneta, prolongando. Se ela fizer o A do caneta, você vai reforçar mais ainda, você vai reforçar no nível maior, para que ela entenda que é aquele comportamento que você quer que ela tenha, que é aquela vocalização que você quer que ela tenha, que é o A do caneta. E aí no passo 2 ainda tem a dica visual e a dica verbal completa. Ok? Então, passo 1, emissão de qualquer som. Passo 2, fazer a repetição, né? O ecoar, o ecoico da palavra, já modelando o som que você quer que essa criança emita. Ok? Passo 3, completar a palavra. Então, a criança já está emitindo vários sons. A criança já está ecoando os sons que você solicita. Então, ela já está ecoando o A, ela já está ecoando o E, ela já está ecoando o I, o O, já está ecoando algumas consoantes, o S, já está ecoando ela já está fazendo vários ecoicos e já colocando algumas, formando algumas palavrinhas pelo ecoico. Então a gente começa com sílabas duplicadas, que a gente chama. Deixa eu beber uma água, peraí. Sílabas duplicadas, então o A, o E, o I, né, as vogais. Au, oi, ui, né? A gente começa com essas sílabas, depois a gente passa para palavras com 2 sílabas. Então, bola, gato, pato, mesa, a gente vai trabalhando principalmente voltado para a realidade daquela criança. O que você tem no consultório, o que você tem na tua casa, o que a criança brinca. Então a gente vai trabalhando a realidade dela, o que ela gosta, para que essa fala seja funcional, para que isso seja reforçador para ela, tá? Então, o terceiro passo é completar palavras. Ou seja, eu ainda dou a dica visual, então ela quer a caneta, eu ainda mostro a caneta, mas essa dica verbal, eu diminuo um pouquinho essa dica. Então eu falo, por exemplo, você quer a caneta? E aí você deixa para ela completar o tá. Ok? Então você deixa o finalzinho para essa criança completar. Você quer o biscoito? Para ela completar o to. Ok? E aí, aos pouquinhos, você vai diminuindo também. Você quer o quê? A K... E aí você deixa para ela completar. Então você vai, esse terceiro passo, que é o completar palavras, você vai diminuindo cada vez mais a ajuda, a dica verbal que você está dando. Você continua com a dica visual, o objeto, mas você diminui a dica verbal que você está dando para aquela criança, porque ela já está ecoando, ela já entendeu, então ela vai ampliando cada vez mais esse completar palavras. Uma brincadeira que você pode fazer muito desse completar palavras com a criança são músicas. Então você canta a música e você dá uma paradinha para ela completar. Por exemplo, eu vi um sapo na beira do rio. Yo, yo, yo. E aí você vai cantando. E aí você vai deixando o finalzinho sempre para essa criança e completando as músicas que você tá falando. Na hora do banho, brinca com ela completar as palavras. Na hora do parquinho. Então, o tempo inteiro. Não perca oportunidades de estimulação. Ok? Passo 4. Identificar algo. O identificar algo, a criança, ela já está completando palavras e ela já está falando a palavra completa, tá? Porque lembra, você começa que ela complete a palavra no final, você vai cada vez mais tirando essa dica verbal e a criança daqui a pouco ela tá falando a palavra completa. Então quando você mostra, por exemplo, isso aqui, aí ela já fala, aí você pergunta, o que é isso? O que você quer? Aí ela fala, caneta.
E aí você já sabe que ela já está falando, já está nomeando o item. Mesmo que ela não fale completinha a palavra ou com todos os fonemas, né? Porque isso a criança vai desenvolvendo até 5 anos, ela vai desenvolvendo todos os fonemas, mas você e várias pessoas que estão ao seu redor já entendem o que ela está falando. E aí a gente passa para o passo 4. O que é o passo 4? É o identificar, é o nomear. Tá? Então, a gente chama como operante verbal, a gente chama de tato, que é a nomeação. É quando você pergunta para a criança, o que você quer? O que é isso? E ela simplesmente, ela fala o que é. Então, você ainda tem a dica visual, o objeto, ou um livro que tenha o desenho de alguma coisa, mas quando você pergunta, a criança não precisa mais de dica verbal. Ela já fala, você pergunta, o que é isso? Aí ela fala, gato. O que é isso? Vaca. E aí ela vai fazendo essa nomeação dos itens. O que você quer? Ela fala biscoito. Entendeu? Então ela vai falando e nomeando os itens do dia a dia dela. A gente tem que lembrar que a criança, ela não simplesmente passa do 1 até o 8 geral e aprende tudo. Esse esquema de 8 passos é um vai e volta, tá? Então a criança às vezes já está nomeando, vamos supor, várias palavras com 2 sílabas, vaca, mesa, água, e em algumas ela ainda está no completar a palavra. Por exemplo, ela não fala ainda biscoito, mas ela já fala coito. Então, ela ainda está no completar palavras nas palavras trissílabas. Mas nas palavras de sílabas, com 2 sílabas, ela já está na nomeação. Então, esse é um vai e vem. A cada palavra nova que a criança aprende, ela volta lá para o passo 1, para o passo 2, e ela vai fazendo esses passos. Então não é que a criança aprende tudo de uma vez só. Esses passos, eles vão e eles voltam, tá? E por isso que é importante a gente conversar com a criança, a gente narrar os fatos, a gente explicar o que está acontecendo, a gente fazer barulhos engraçados, a gente cantar muito. Então tudo isso influencia nesse desenvolvimento global do comportamento verbal, da comunicação, tá? Então, o quarto passo, vamos lá, relembrando, passo 1, emissão de qualquer som. Passo 2, repetir, a repetição, o ecoico, o ecoar algum som, a imitação de algum som. Passo 3, completar palavras. Diminuição, a gente diminui a dica verbal, então completa as palavras. Passo 4, nomeação. A criança já identifica aquele item, então ela já nomeia a palavra completa sem dica verbal. Passo 5, a criança já começa a dar dicas para essa identificação. Então, ela, pelas dicas que você dá, ela já sabe o que você está dizendo. Ela não tem mais nesse passo a dica verbal, que já não tinha, e ela também não vai ter a dica visual. Você não vai mostrar mais o item. Você vai falar assim, por exemplo, para ela. Qual é o animal que faz au-au? E aí ela responde, o cachorro. Ou seja, ela já consegue nomear o item por uma característica que você está dizendo. Você fala assim, por exemplo, o que você usa, que você coloca na mão e você usa para recortar, para cortar as coisas? Como é que é o nome daquilo? Aí ela fala tesoura. Né? Aí você fala, como é que é o nome daquela fruta mesmo que é vermelhinha assim, ó, que a gente pega e morde, que tem naquele desenho da Branca de Neve, como é que é o nome? Ela fala, maçã. Então, ela já está identificando itens por dicas, tá? E aí, o que a gente faz nessa fase para estimular mais ainda as crianças? A gente trabalha com charadas, a gente trabalha com o que é,
A gente trabalha a função das coisas, então é legal vocês irem narrando a função, né? Então, para que serve a colher? Serve para comer. Para que serve a toalha? Para secar quando sai do banho. Começa a narrar isso para o seu filho. Você acha que ele não está aprendendo, mas as informações já estão ficando ali guardadinhas no cérebro dele. Então, nessa fase, a gente trabalha muito treinos de ouvinte por característica, função e classe. O que é isso? Características são os adjetivos daquele objeto. Então você já não quer a bola, só a bola. Você quer que ele fale a bola vermelha. Você quer que ele fale a mesa cinza. Você quer que ele fale a blusa rosa. Então você começa já a solicitar que a criança fale com algum adjetivo, com alguma característica daquele item, ok? Você também começa a solicitar que a criança entenda o item que ela nomeie pela função daquele item, do que serve aquele item. E ela já começa a entender a função das coisas. Por exemplo, assim, você fala com ela, agora nós vamos lá na rua, o que a gente tem que pegar? O que a gente tem que colocar no pé quando a gente vai na rua? E aí a criança vai falar, tem que colocar o sapato, sapato, isso. Ou ela fala, tênis. Isso, o tênis, isso mesmo, pega lá o tênis, tá lá não sei aonde, lá dentro do armário, e aí ela vai pegando. Então, nesse passo 5, você começa a trabalhar característica, função e classe dos objetos. E ela já começa a entender o que você está pedindo e ela nomeia através dessas dicas. Então, você pode já ir brincando com o seu filho, né? Se ele estiver nessa fase de nomear as coisas, você já começa a ir brincando e dá a dica para ele e depois vai diminuindo essa dica, ok? Todo mundo ok até aqui, até a fase 5, o passo 5, tá todo mundo ok? Todo mundo junto comigo anotando? Coloca aí pra mim, gente. Ó, quem chegou depois, todas as segundas-feiras, 9 horas, a gente tem aulas aqui no Instagram. Eu dou aula com conteúdo, com parte teórica, com dicas de estimulação. Hoje nós estamos falando sobre os passos para estimular a fala. Então eu estou falando sobre 8 passos que são importantes e que a gente vai fazendo no decorrer para estimular a fala do nosso filho, da nossa criança. Quando essa criança ainda não tem os pré-requisitos, você vai aprender e vai estimular os pré-requisitos. Lá no canal no YouTube tem um vídeo sobre os pré-requisitos. Então vá lá e assista sobre os pré-requisitos. Tá todo mundo respondendo que tá ok, tá comigo até aqui, o passo 5. Ótimo. Vamos passar para o passo 6. Vamos lá. Passo 6 é quando a criança já está formando frases. E é a coisa mais fofa, que é quando a criança começa a formar frases também. Então, ao invés dela pedir biscoito, ela fala, quero biscoito. Ou ela fala, eu quero biscoito. Ela depois fala, eu quero o biscoito da vaquinha. E aí ela começa a nomear e ela começa a juntar 2 palavras, depois 3 palavras, depois colocar a palavra da característica. Lembra que a gente trabalhou na característica na fase anterior? Então, agora ela já consegue juntar as palavras. E nessa fase, a gente pode fazer umas estimulações visuais com a criança para poder ela entender. Então, a gente pode colocar, por exemplo, a imagem de um menino, um menino bebendo e o suco. Então, ele vai falar, o menino está bebendo suco. Então, pela dica visual ali daquela historinha, ele vai começar a falar várias frases. E nas frases, normalmente, a gente já está treinando adjetivos, advérbios, a gente vai treinando o predicado, né? Porque o sujeito, a gente treina o sujeito, treina o predicado e vai formando a frase. Então a gente usa essa dica visual e depois vai tirando essa dica visual. Muitas vezes a gente pode usar uma dica ecoica para que a criança peça usando frases, tá?
E aí, isso é muito interessante. Algumas famílias falam assim pra mim: mas Bárbara, meu filho só pede com frase quando ele quer, quando ele precisa. Normalmente ele fala assim: bola. Ele fala biscoito. Agora, quando ele precisa, quando ele quer muito uma coisa, aí ele fala assim: quero a bola do armário. Ele fala a frase completa, Bárbara, só quando ele quer. Aí a minha pergunta é muito simples, gente. A minha pergunta é: por que que você não faz ele querer o tempo inteiro? Hein? Por que que essa operação motivadora, ela está fraca, ela está abolidora e não estabelecedora? Quem perdeu essa aula vai no canal do YouTube, está lá, Operação Motivadora. Por isso que eu já falei que não pode perder a aula de segunda. A aula de segunda, ela vai trazendo conteúdo e um vai complementando o outro. Vai lá no canal e assista a aula de Operação Motivadora. Então, eu te pergunto, por que que você não está criando oportunidades para o seu filho ter que pedir usando frases o tempo inteiro? Então, pense nisso, se seu filho só pede usando frase quando ele quer. Né? Se é quando ele quer, por que que você não faz ele querer o tempo inteiro? Por que que você não cria essa oportunidade para ele? Então pense nisso, tá? Se puder repetir o nome dos passos que já foram explicados, eu agradeço. Tá, eu vou repetir, mas eu não vou explicar novamente porque a gente já tá partindo para o final da aula, tá bom? Depois você pode rever a aula lá no canal do YouTube, fica disponível lá. Só que quem vem ao vivo consegue fazer perguntas e trocar aqui comigo, tá? Esse espaço serve para estímulos com autista? Sim, para qualquer pessoa que tenha atraso no desenvolvimento. Autismo, síndrome de Down, outras síndromes, qualquer atraso da fala, qualquer atraso da comunicação, tá? Então eu vou repetir rapidinho os passos e vou passar para o passo 7, ok? Anota aí. Passo 1, emissão de qualquer som. A vocalização espontânea. Passo 2, repetição, é o ecoico, é a imitação do som, a imitação daquele som que a gente está treinando, a gente imita várias vezes, tá? Passo 3, completar palavras. Então a gente vai fazendo a criança completar as nossas palavras, o finalzinho, e depois vai diminuindo essa dica verbal. Passo 4 é a nomeação, a gente chama de tato, quando a gente fala de operante verbal. Então é quando a criança começa a nomear aqueles itens. Então a gente mostra até o objeto, mas a gente já tira a dica verbal dela. Passo 5, a criança começa a identificar o item através das dicas, através das características daquele objeto. Então, por exemplo, qual o animal que faz au-au? E aí ela fala, o cachorro, tá? Então, através das dicas. Passo 6, a criança, ela fala, começa a montar frases. Então, ela já junta 2, 3, 4, vai montando frases cada vez mais complexas, ok? E o passo 7, vamos passar para o passo 7, são as inferências. O que é inferência? É quando a criança ela consegue olhar uma imagem, olhar um item e fazer uma inferência de algum ato, de alguma coisa. Por exemplo, tem lá na clínica, lá na Autonomia, eu tenho umas cartinhas que a gente trabalha o absurdo, trabalha sentimentos, e aí a gente mostra. Então tem uma cartinha, por exemplo, que é um menino sentado do lado da bicicleta, ele tá com o joelho machucado, dá pra ver que ele tá com o joelho machucado e ele tá chorando. Então, nessa fase, a gente mostra essa imagem para a criança e aí ela já fala, o menino caiu da bicicleta. Ela já consegue nomear, inferindo pelas informações que estão naquela imagem, porque tem uma bicicleta, porque tem uma criança com o joelho machucado e ela está chorando. Então, através desses sinais sociais que estão na imagem, a criança ela aprende a inferir.
E nesse momento é muito legal a gente fazer treinos de habilidades sociais. Então, lá na autonomia a gente faz treinos de habilidades sociais em duplas, depois a gente passa para trios, depois para grupos menores e grupos maiores. Nesses treinos de habilidades sociais, a gente trabalha isso. O que o outro está querendo dizer? Como compartilhar essa atenção com o outro? Como eu entender se aquilo que eu tô fazendo está agradando o outro, se aquele meu assunto está sendo legal. Então, a gente vai fazendo um treino de habilidades sociais para essa criança começar a entender esses sinais sociais de imagens e de pessoas e fazer inferência. Então, entendam, já é um nível de comunicação bem elevado e a criança já precisa ter passado por todos esses passos, tá? Então, a criança que tem atraso no desenvolvimento é através do treinamento que a gente vai fazendo, treinamento estruturado, treinamento naturalístico. Por quê? Porque não é espontâneo, ela não vai aprender sem esse treinamento, tá? Já as crianças que não têm atraso no desenvolvimento, vocês percebem que elas desenvolvem isso sem treinamento nenhum. Elas vão fazendo essas inferências no dia a dia, tá? A Noemi perguntou, qual a idade desses passos? A gente não tem idade, a gente tem nível de desenvolvimento. Então, se a gente tem uma criança com 10 anos que ainda não forma frase, a gente vai ver em qual passo essa criança tá, qual passo desses, e vai começar a treinar. E como eu já falei, a criança ela não aprende tudo de uma vez só. Esses passos ela vai e ela volta. Então, para algumas palavras ela já vai estar no passo 5, para outras ela ainda vai estar no passo 3, para outras ela ainda vai estar no passo 1. E aí você vai trabalhando, sempre estimulando. Então esses passos eles vão e eles voltam. E com isso a criança vai aumentando o repertório de palavras, de vocabulário dela, tá? Então funciona assim. Então o passo 7 são as inferências, ok? Todo mundo entendeu o que é inferência? E aí a gente chega no passo 8, que é quando a criança começa a fazer relatos de eventos passados. Então é quando você pergunta para aquela criança, como que foi a escola? O que você fez na escola? E aí ela te conta. Quando você pergunta para a criança assim, o que você comeu ontem? E aí ela te conta. A gente faz muito isso na terapia, por exemplo, do final de semana. O que você fez no final de semana? O que você fez no sábado, no domingo? Esse relato de eventos passados, ele é muito importante para o desenvolvimento da comunicação. E é por isso que a gente faz esse treinamento constantemente. Então, você entenda, a criança já forma frase, ela já identifica por características, ela já faz inferência. E agora ela começa a relatar fatos do passado. Pensem que relatar fatos do passado é um nível mais complexo ainda. Por quê? Porque além dela ter que inferir, ela tem que decodificar uma memória. Porque o fato do passado não é algo que ela tem ali na cabeça, ela não está vendo aquele fato, né? Então, na inferência, ela tá vendo uma imagem, ela tá vendo uma pessoa e ela faz uma inferência através daquilo. O tom de voz, ela tá inferindo. O relato de fatos passados, ele puxa da nossa memória. Então, a criança, além de fazer uma inferência, ela tem que fazer uma decodificação daquela memória e trazer aquela memória para poder ser exposta, para que ela fale aquela memória. Entenderam? Então já é um nível um pouquinho mais complicado. E aí a gente só pode treinar eventos passados quando a criança já está nesse nível. Se eu tô com uma criança que ainda está lá no passo 2, que é o ecoar, que ela está repetindo palavras, não adianta eu ficar perturbando a vida dessa criança para que ela relate eventos passados. Entendeu? Ela precisa relatar o evento presente, ela precisa relatar o item que ela está trabalhando, ela precisa ecoar aquele item que ela está, ainda com a dica visual e com a dica verbal, ok? Então, assim, o que vocês precisam começar com a criança, se ela ainda está bem lá no comecinho?
A criança, ela precisa de ter alcance dirigido. O que é isso? A criança precisa perceber o que ela quer. Perceber o mundo, perceber as coisas, perceber as pessoas. Ela precisa perceber que o outro é um elo comunicativo, que eu preciso de intenção comunicativa, percepção auditivo-visual. Então, são os pré-requisitos que a gente falou lá, que tá lá no outro vídeo no canal no YouTube, tá? A criança precisa apontar. Ela precisa me dizer o item que ela quer, porque senão eu vou ficar a vida toda tentando adivinhar. E a gente tem muitos problemas de comportamentos inadequados porque a criança não consegue se comunicar. Então, o apontar ajuda muito nesse quesito, né? Nesse momento. E a gente tem a vocalização como mando. Então a gente faz treinos de mando. O que é o mando? É a solicitação, é você solicitar alguma coisa. A gente faz treino de mando por contato visual, a gente faz treino de mando pelo apontar e a gente faz treino de mando pela vocalização. Quando a criança já vocaliza pelo menos algum som para pedir o que ela quer. E depois a gente vai passando, modelando esse som para que ele se torne o mais próximo da palavra do item solicitado, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam da aula de hoje? A fala, ela é muito complexa. Ela é um comportamento muito complexo. Não adianta o seu filho seu filho não fala, com 2 anos, seu filho não fala, e aí o pediatra fala assim para você, coloque ele na escola que ele vai falar. Não vai falar. Escola não ensina a criança a falar. Escola estimula a socialização, estimula a criança a ter contato com outras pessoas e ter esse relacionamento. Mas se é uma criança com atraso no desenvolvimento, com autismo, com síndrome de Down, somente a escola não ensina a criança a falar, tá? Meu filho faz fono 1 vez por semana. Bárbara, quando que ele vai começar a falar? Não sei, porque fono 1 vez na semana é pouquíssimo para uma criança que tem atraso no desenvolvimento. Então, essa criança precisa ter mais estímulos. Bárbara, mas eu só consigo pagar 1 vez na semana. Ok, peça para participar da sessão então, peça para você ser treinada e você vai ficar responsável por fazer um calendário de estimulação e estimular o seu filho em casa várias vezes ao dia. No meu curso, que é o programa de estimulação em casa, eu ensino a fazer um calendário de estimulação, com os passos, como fazer, que tipo de brincadeiras. Então é muito importante vocês escreverem as brincadeiras e montarem esse calendário de estimulação, porque assim isso direciona, você vai saber o que você precisa estimular. Você vai aproveitar todas as oportunidades para estimular. Então, mas ele só vai estimular a fala na fono? Não. Quando vai para fono? Não. Vai estimular quando acorda, quando come, quando toma banho, no parquinho. Então, se vocês acompanharem lá no nosso feed, né, aqui no Instagram, vocês vão ver que eu todas as semanas coloco atividades para vocês fazerem para estimular a fala, contato visual, para estimular brincadeiras que estimulam, né, a participação da criança, e vocês precisam fazer isso num nível grande, no nível de vários blocos durante o dia. Façam blocos de 30 minutos de estimulação, mas estimulem a criança várias vezes ao dia, tá bom? Então esses são os passos e são as informações importantes e dicas que eu queria trazer para vocês hoje. Vocês gostaram da nossa aula? Quem gostou, coloca aí para me reforçar, para eu ficar animada, fazer mais aulas para vocês. Me ajudem também, tirem um print aqui, compartilhem no grupo de mães, compartilhem no grupo de profissionais, mandem para outras famílias, compartilhem no Instagram de vocês e me marquem, porque assim a gente vai ajudando mais famílias a estimularem os seus filhos e a gente
e ganhando, né, esse desenvolvimento. A gente não pode perder tempo de desenvolvimento, tá? Então chamem outras famílias, outros profissionais e não percam as nossas aulas. Se inscrevam no canal do YouTube, porque lá tem muito conteúdo. E aqui, sigam aqui, curtam, comentem as postagens, porque isso vai trazendo motivação. Eu vou ficando motivada. É reforço positivo, gente. Não percam isso, tá? Então deixa eu ver o que vocês estão falando da nossa aula, ó. Amei, muito boa como sempre, maravilhosa como sempre, amo suas aulas, obrigada. Vou ver o que perdi no YouTube, isso, vai lá ver. Parabéns pelo seu nível, obrigada. Eu vi que um monte de gente colocou lá parabéns pra mim, sábado foi meu aniversário, eu ainda vou responder, fiquem tranquilos, mas eu estava com meus pais, com a minha família, meu sogro, minha sogra e fiquei mais com os meus filhos e meu marido nesse final de semana, tá? Obrigada por quem lembrou do meu aniversário, muito obrigada. Foi uma aula muito importante no meu caso, gratidão. Obrigada, Simone. Qualquer dúvida, pode me chamar aqui no direct também que eu ajudo a orientar. Oriento vocês, ajudo, tá bom? Beijo, boa semana, uma semana maravilhosa para todos nós.